Olá pessoal, bem-vindos ao Fato ou Boato. Hoje vamos falar sobre o casal Warren e as verdadeiras histórias por trás dos filmes da trilogia Annabelle. Vamos investigar um pouco mais a fundo para descobrir o que é verdade e o que é ficção. Mas antes de começar, deixe seu like, isso fará com que mais pessoas tenham acesso aos fatos e boatos que você tem. Vamos lá! Ed e Lorraine Warren ganharam fama nos anos 70 após o caso Horror em Amityville, que ocorreu em uma casa onde um crime havia sido cometido anteriormente. Os Warrens alegaram que a casa estava possuída por espíritos malignos e realizaram uma série de investigações lá, que resultaram em um livro e em um filme que foi lançado em 1979. No entanto, muitos críticos argumentam que as investigações do casal Warren não foram tão rigorosas e científicas quanto pareciam. Várias vezes, eles foram acusados de exagerar ou distorcer evidências para atender suas crenças pessoais em atividades paranormais. Por exemplo, no caso Amityville, muitos especialistas em atividades paranormais afirmam que as evidências apresentadas pelos Warrens eram fracas e que eles exageraram a história para fins comerciais. Além disso, um dos investigadores originais do caso Amityville afirmou que os Warrens exageraram a história e manipularam a evidência. Em uma entrevista de 1979 para a revista People, o investigador Marvin Scott disse: "Eles, os Warrens, exageraram a história. Eles transformaram o que era basicamente um caso de casa mal-assombrada em uma história de demônios." No entanto, mesmo com as críticas, os Warrens continuaram a se apresentar como especialistas em atividades paranormais e a realizar investigações em locais assombrados. Eles alegaram ter investigado mais de 10.000 casos em suas carreiras, incluindo famosos como o caso de Annabelle e o caso da assombração em Connecticut. Embora o casal Warren tenha ganhado fama por suas investigações em atividades paranormais, muitos críticos argumentam que suas investigações foram questionáveis e sensacionalistas. Eles foram acusados de exagerar e manipular evidências para atender suas crenças pessoais em atividades paranormais. Enquanto muitos acreditam em suas histórias, outros questionam a veracidade de suas alegações e a ética de suas atividades. Outro ponto de controvérsia em relação às investigações do casal Warren é que muitas das histórias retratadas em filmes como a trilogia Annabelle são distorcidas ou completamente inventadas. Por exemplo, o filme Annabelle retrata a boneca homônima como sendo possuída por um espírito maligno que aterroriza uma família, mas na realidade, a boneca era apenas um item colecionável que foi vendido em lojas de brinquedos nos anos 70. Além disso, o caso real envolvendo a boneca Annabelle era bem diferente da história contada no filme. Na vida real, a boneca era supostamente possuída por um espírito humano que acreditava ser uma menina chamada Annabelle Guins, mas não havia relatos de que a boneca tivesse qualquer tipo de poder sobrenatural. O mesmo pode ser dito sobre outros casos investigados pelos Warrens, como o infiel de Poltergeist que foi retratado no filme Invocação do Mal 2. Especialistas em atividades paranormais argumentam que os Warrens exageraram as histórias para torná-las mais assustadoras e lucrativas para os filmes. Outra crítica feita às investigações do casal Warren é que eles frequentemente se apresentavam como especialistas em atividades paranormais, embora não tivessem treinamento ou educação formal em áreas relacionadas. Por exemplo, Ed Warren nunca estudou psicologia ou psiquiatria, mas frequentemente se apresentava como um especialista nessas áreas. Eles também tinham uma abordagem muito singular em relação às investigações paranormais, que muitas vezes não tinham uma abordagem profissional, e usavam objetos ditos por eles como sagrados, mas sem nenhum teste ou comprovação. Eles alegavam que esses objetos tinham poder de afastar espíritos malignos e outras entidades sobrenaturais. No entanto, essa abordagem não é apoiada por muitos especialistas em atividades paranormais, que acreditam que uma abordagem mais científica e cética é necessária para avaliar adequadamente a veracidade de atividades paranormais. Alguns especialistas em atividades paranormais criticam os Warrens e argumentam que a ciência é a melhor forma de investigar e compreender eventos sobrenaturais. Uma outra crítica feita às investigações do casal Warren é que eles frequentemente se envolviam em conflitos com outros especialistas em atividades paranormais e com céticos que questionavam a veracidade de suas histórias.
Por exemplo, em 1978, os Warrens foram convidados para investigar alegações de atividade paranormal na casa da família Sedeker, que mais tarde foi relatada no livro In a Dark Place, The Story of a True Haunting. Investigadores afirmaram que os Warrens exageraram ou distorceram as evidências e que a história contada no livro era muito diferente do que realmente aconteceu na casa. O caso que gerou controvérsia foi o caso da assombração de Connecticut, que foi retratado no filme The Haunting in Connecticut. A história envolvia a família Sedeker, que se mudou para uma casa em Southington, Connecticut, que acreditavam estar mal assombrada. No entanto, muitos especialistas em atividades paranormais questionam a veracidade da história. Um dos filhos da família Sedeker, que foi diagnosticado com câncer, afirmou que a história foi inventada pelo autor do livro In a Dark Place. Ele conta que seu irmão foi retratado como demoníaco, mas na verdade ele tinha problemas mentais, e chegou a levar um processo adiante contra os autores e produtores do livro. A história em questão é a do livro The Demonologist, de autoria de Gerald Brittle, que foi publicado em 1980 e se tornou um best-seller. O livro conta a história dos casos paranormais investigados pelos Warrens, incluindo a história envolvendo o advogado William Ramsey. Em 2017, Ramsey entrou com um processo contra a editora do livro e os herdeiros dos Warrens, alegando que a história envolvendo-o era completamente falsa e que os Warrens inventaram a história em um bar, e depois a venderam para Brittle, que a transformou em um livro de terror. No processo, Ramsey alegou que os Warrens o difamaram e o retrataram de maneira negativa em seu livro, e que isso causou danos à sua reputação e carreira como advogado. Ele também alegou que nunca havia encontrado os Warrens e que a história que eles contaram era completamente fictícia. Os herdeiros dos Warrens negaram as acusações e alegaram que a história era verdadeira. Eles também argumentaram que Ramsey não havia provado que a história era falsa e que não tinha direito de processá-los, uma vez que ele não era mencionado pelo nome no livro. No entanto, em 2018, os herdeiros dos Warrens concordaram em retirar a história do livro e a pagar uma quantia não revelada para Ramsey encerrar o processo. Embora o caso tenha sido encerrado, ainda há controvérsias em relação à veracidade da história envolvendo o advogado Ramsey e os Warrens. Além disso, investigadores que se propuseram a estudar o caso afirmam que os Warrens realizaram apenas uma visita rápida à casa e que suas alegações sobre a atividade paranormal na casa são exageradas e infundadas. O escritor Ray Garton, que ajudou a escrever o livro, também alegou que os Warrens não estiveram presentes na casa durante a maior parte da atividade paranormal relatada. Esses casos são apenas alguns exemplos das muitas controvérsias que cercam as investigações do casal Warren. Embora eles tenham se tornado figuras icônicas no mundo dos fenômenos paranormais, muitos questionam a validade de suas alegações e a precisão de suas investigações. As histórias do casal Warren e suas investigações paranormais sempre foram alvo de fascinação e mistério. No entanto, ao analisarmos mais profundamente as evidências e informações disponíveis, podemos ver que muitas das histórias que eles contaram foram exageradas ou completamente inventadas. Embora a boneca Annabelle e os Warrens sejam reais, a história dos filmes é ficção. É crucial realizar pesquisas e verificar as informações antes de acreditar em qualquer coisa que vemos na mídia. Ao examinarmos as investigações do casal Warren, podemos ver que muitas vezes eles se apresentavam como especialistas em áreas nas quais não tinham treinamento formal. Em resumo, embora Ed e Lorraine Warren tenham sido famosos por suas investigações paranormais, muitos questionam a veracidade de suas histórias e a ética de seus métodos. É importante lembrar que a verdade pode ser difícil de ser comprovada em casos de atividades paranormais, e uma abordagem mais científica e cética pode ser necessária para avaliar adequadamente a veracidade desses eventos. É importante manter uma mente aberta, mas também crítica. Gostou de saber mais sobre a verdadeira história dos Warren e da boneca Annabelle? Então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você fortalece o canal e ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo do canal. Fato ou boato?